Qual é a ideia do conteúdo do treinamento de hoje, né? Do nosso treinamento de vendas? A gente sempre baseia o treinamento em cima de dois grandes pilares, assim, né, para conseguir vender. A partir do momento em que a gente já tem uma boa validação do modelo de negócios e das outras questões, o ponto daqui para frente, para que o consultor consiga entrar na comunidade e gerar venda, a gente trabalha em duas verticais. A primeira é conhecer o que tu está vendendo, né? Qual é o produto, quais são os diferenciais, quais são as características, quem é o público-alvo que nós vamos buscar. Então, conhecer os fundamentos, assim, né, do que tu está vendendo, a solução, consequentemente, do problema e quem vive esse problema. Se eu sei que o meu público-alvo é tal, que vive determinado problema, né? Esse é o problema. E essa é a minha solução, que é a melhor solução para esse problema. Então, beleza, eu estou preparado para vender. E a partir daí a gente vem para o segundo pilar, que é a técnica de vendas, né? Eu sei que é o meu público-alvo. Eu tenho um universo de X milhões de pessoas para trabalhar. O problema que essas pessoas vivem é esse, e a minha solução é a melhor solução para essa dor. Legal. A técnica de vendas faz com que a gente consiga gerar leads, que é o ponto de partida, né, onde eu encontro essas pessoas, e depois ter uma técnica de abordagem ativa e apresentação de proposta para conseguir vender a nossa solução para essas pessoas, né? Sem trazer a ideia de que a venda é uma coisa forçada ou uma coisa que tu está empurrando para o cliente. No final da história, o que é a venda? A gente está conectando a solução com o problema, né, através de uma transação financeira. Então, a pessoa tem o problema, nós temos a solução. O processo de venda é, ativamente, vamos até essa pessoa e vendemos. Nos últimos treinamentos todos, nos últimos 4 treinamentos, sendo mais específico, a gente trabalhou muito em cima da técnica de vendas, né, destacando alguns dos 7 passos do processo de vendas, escutando gravação de venda na prática, como é que estava funcionando, comentando aquela gravação, como é que estava a aplicação dos 7 passos. Hoje, a gente vai dar um passinho para trás para falar um pouco mais, reforçar a nossa solução e principalmente os nossos diferenciais, né? Então, eu elenquei aqui 5 pontos que são os nossos principais diferenciais enquanto solução, para que a gente consiga ter argumento de se posicionar para os clientes como a melhor solução para o problema que eles vivem. Vou compartilhar minha tela e aí a gente já entra no conteúdo. Legal, pessoal. O que a gente tem aqui? Deixa eu apresentar só para ficar mais didático. Então, no nosso treinamento de hoje, né, vamos entrar nesses passos e cada um dos 5 pontos ali que eu vou trazer, a gente vai aprofundar um pouquinho eles, né, para entender não só o ponto, mas entender como explorar ele numa abordagem de venda como um diferencial, como um gatilho para acelerar aquela conversão. Então, né, diferenciais do Fácil Consulta Plus, quais são os nossos principais diferenciais? O primeiro deles, disparado, assim, porque, por exemplo, questões ali de desconto. Todo mundo já trabalha com modelos de benefício para desconto, cartão de desconto, desconto para tal parceria. Isso é uma coisa que já existe há séculos. Agora, o nosso grande chamariz de entrada, né, de diferencial, é que a gente não é só uma solução de saúde, uma empresa de saúde. A gente é uma empresa de tecnologia para a saúde. Quer dizer o quê? A gente sempre parte as nossas soluções de uma base tecnológica. Tecnologia não é tecnologia por si só, aplicativo, site. Tecnologia é o meio para que a gente entregue inovação e experiência. Então, esse aqui é o primeiro grande ponto que nos diferencia, que basicamente só a gente trabalha com essa postura de ser uma empresa de tecnologia para a saúde. Então, aqui a gente tem a entrega de uma experiência única de agendamento, né? Como que a gente traduz isso? Aqui na nossa plataforma. Né? Se a gente olha a plataforma hoje, qual é o outro lugar, independente de particular, convênio, cartão de benefício ou não, qual é o outro lugar que tu consegue ter uma experiência parecida com a que a gente entrega, né? Sem contar as outras questões, os parceiros, os preços, isso a gente vai falar depois. Mas a nível de base tecnológica, a nível de experiência do usuário. E aí, quando a gente olha a tecnologia, ela é o meio para que a gente faça isso. Procurar uma especialidade, por exemplo. Aqui a gente consegue, a partir da tecnologia, por ter essa base, entregar uma riqueza de informações e de experiência e de autonomia para o cliente muito maior do que qualquer outra solução, né? De novo, sem nem entrar nos méritos do preço ou do parceiro disponível ou do desconto, nada disso.
Simplesmente a maneira como a gente entrega a nossa solução é um grande diferencial. E aí, por conta dessa maneira, a gente consegue trazer uma riqueza de informações muito maior. A gente consegue, por exemplo, ter uma inteligência de dados para disponibilizar aqui para os nossos pacientes o melhor horário disponível para ele. Às vezes, nós temos horário aqui que nem o médico tem lá no consultório. Por quê? Porque ele reserva a agenda dele, pedaços da agenda dele para nós. Então, às vezes, o médico não tem mais horário no consultório se eu ligar para ele. E aqui, pelo Faz Consulta, tu consegue. Não é fraude e não é mágica, mas é porque a maneira como a gente operacionaliza a nossa solução nos traz uma base para criar esse tipo de diferencial. Então, aqui, por exemplo, a maioria das nossas consultas hoje nós fazemos mais de 2.000 agendamentos por mês. E a grande maior parte dessas consultas são realizadas em menos de 4 dias. Então, quer dizer, isso só é possível através da tecnologia. Porque se eu agendasse essas 2.000 consultas ligando para o consultório, com certeza esse tempo seria muito maior. Sem falar na experiência do usuário. Por exemplo, cheguei em casa 9 da noite. Me lembrei que eu preciso agendar um otorrino porque eu tenho que fazer uma limpeza no ouvido. 9 da noite não existe quem possa agendar. Vai ter que esperar o outro dia, horário comercial. Ligou, tá ocupado, ligou, atendeu. Agora tu pode agendar. No outro dia, às 10 da manhã. Uma experiência muito mais cansativa. Aqui não. Tem o horário disponível, 24 horas por dia, por ter a base tecnológica. Diferente, por exemplo, de um catálogo. Eu tenho um catálogo de médicos. É legal? Ok. Mas aqui a gente consegue ter uma riqueza de informações muito maior. Por exemplo, as avaliações dos pacientes. Vou dar um exemplo de uma parceira aqui, a doutora Gabriele. A doutora Gabriele tem 23 avaliações de pacientes, com o nome do paciente, a avaliação qualitativa e a data, para dar credibilidade. Aqui eu posso não só encontrar o horário, ter uma experiência com 100% de autonomia de agendamento, mas eu também posso encontrar o melhor médico para mim. Quem disse que aquele otorrino que eu precisava é o melhor? Independente da questão de preço, de novo, as questões qualitativas. E aqui na plataforma tu tem todas as informações. Poxa, tem 2 médicos que eu gostei, mas esse aqui tem horário disponível para o próximo turno, para daqui a 5 horas, eu vou priorizar ele. A plataforma te entrega todas essas possibilidades. Tu pode acessar o site, tu pode acessar o aplicativo, como for melhor. Então, o primeiro ponto aqui de partida, né, que eu acho que é o grande ponto assim, de distinção do Faz Consulta para outras soluções, é justamente a questão da experiência que a gente entrega, né, para o agendamento, mas a experiência tecnológica. Né? Tecnologia não é um fim, tecnologia é um meio para entregar inovação, para entregar experiência. Experiência é o fim, tecnologia é o meio. Depois disso, pessoal, outra coisa importante, né, que eu não quis falar no primeiro ponto, porque são características distintas. Rede de parceiros mais completa. Hoje nós temos, nas cidades onde a gente opera, com certeza, a melhor ou uma das melhores redes de parceiros quando a gente fala em rede completa, rede grande, né, que tem a disponibilidade, né, tanto em número de especialidades, dentro de cada especialidade, número de profissionais disponíveis. Então, vamos voltar ali para o exemplo que eu estava, ó. Eu não vou ficar procurando tudo quanto é tipo de especialidade de cidade, eu vou olhar para uma. Quando eu entro aqui, estou numa especialidade muito pontual, né, endocrinologista. Não é uma especialidade que tem uma fartura gigantesca de profissionais. E aqui na plataforma, ó, 5, 6, 7 profissionais disponíveis, né? Eu não tenho o número exato, mas talvez 1/4, 1/3 de todos os profissionais disponíveis dessa especialidade atendendo em consultório nessa cidade estão na plataforma, são nossos parceiros. Então, aqui quando a gente fala de rede de parceiros mais completa, isso é fundamental, né? Porque no momento que a gente entrega uma solução para o paciente de saúde, com acessibilidade, isso tudo é legal. Então, experiência, tecnologia, acessibilidade, preço, barato, horário disponível, tá, mas se não tiver profissionais não adianta, porque o paciente ele não quer ter acesso a um profissional, que a gente restringe as escolhas dele. Ele quer ter autonomia para escolher entre diversos profissionais, o melhor profissional para ele, com o melhor preço, com o melhor endereço que fique perto da casa dele, com o melhor horário disponível que ele possa ir e que não atrapalhe a rotina dele. Então, essa questão da rede entrega todas essas possibilidades lá na ponta. Isso é experiência, né? Às vezes, por exemplo, a gente pode se deparar com uma solução. Vou dar um exemplo. Sem falar nomes, eu particularmente não defendo nem um pouco a ideia de falar de concorrentes nem nada, porque eu acho que a gente tem que ser protagonista sempre andar na frente. Mas, por exemplo, a gente podia ter uma solução mais barata. Se eu fosse lá negociar com um médico de cada especialidade, nós conseguiríamos um valor
diferenciado, mais barato do que a gente entrega hoje. Mas o que vocês acham que as pessoas querem, que os pacientes querem? Eles querem ter acesso a um médico, um endereço e uma agenda restrita por um preço 10% mais barato? Ou eles querem ter acesso ao poder de escolha? Dezenas, dependendo da cidade, centenas de profissionais disponíveis, milhares de avaliações e horários disponíveis para ele ser o protagonista da tomada de decisão. Escolher, poxa, esse médico aqui eu quero. Por quê? Porque esse médico, uma vez a minha prima consultou com esse médico e gostou. Esse médico aqui eu já fui nele e gostei muito, que legal que ele é parceiro. Então, essa rede completa é outro ponto que a gente se diferencia. Até mesmo por isso, numa estratégia de expansão da empresa, a gente não pulveriza os nossos esforços. A gente prefere concentrar energia em uma cidade, para que essa cidade tenha 100, 200, 300 parceiros, do que ter 300 parceiros distribuídos em 20 cidades, né, com 15 profissionais em cada um. Por quê? Porque no momento que a gente faz isso, a gente não tem a proposta de valor tão completa e o nosso diferencial ele é mais fraco. Outro ponto importante. Isso aqui é um ponto de grande diferencial, principalmente quando a gente conecta com acessibilidade. Porque a acessibilidade, preço, não pode ser um fator isolado, ele tem que conversar com qualidade. E aí, quando a gente olha para atendimento nos melhores consultórios, laboratórios e hospitais, né? Então, e quando eu digo hospitais aqui, eu digo a rede, né? Porque os laboratórios estão dentro dos hospitais muitas vezes. Por que isso é importante? Porque a pessoa, ela não quer ter um atendimento barato. Ela quer ter um atendimento acessível, com o melhor consultório, com o melhor médico, com aquele médico que é conhecido e que vai entregar a melhor experiência para ela. Muitas vezes a gente também podia entregar uma solução mais barata dentro de um contexto popular, sabe, clínicas populares. Por que nunca foi a nossa visão direcionar um negócio para essa linha? Porque ali tu entrega preço, legal, muitas vezes parecido com o nosso, às vezes até um pouco mais barato, ok. Só que a gente nunca acreditou na briga só por preço. Porque o que a gente entende por parte dos pacientes? Os pacientes querem ter a experiência de consultar, de ter um atendimento particular, de ter uma experiência particular, de chegar num consultório, num prédio bonito, novo, todo estruturado, ter uma experiência bacana de atendimento, com acessibilidade. Mas ele não quer chegar numa clínica popular, que atende por ordem de chegada, o médico te atende para baratear o preço da consulta em 5 minutos, se for muito longo em 10, e tu não tem nenhum tipo de personalização do serviço, né? Muitas vezes tu tem que ficar numa sala de espera por 1, 2, 3 horas. Onde é que está o encantamento nisso? É lógico que as pessoas querem ter acessibilidade, querem pagar barato. Isso é importante, porque sem acesso, tu não tem como degustar do serviço. Agora, a experiência ela é fundamental, a qualidade ela é fundamental. E como faz consulta, ele não é um verticalizador, a gente não tem clínicas, consultórios e laboratórios próprios, a gente sempre conecta com parceiros, a gente nunca abriu mão de se conectar com parceiros que entregassem a melhor experiência, uma experiência particular, e aí depois eu vou comentar isso, mas qual é o slogan? Uma experiência particular por um preço acessível. É nesse casamento aqui que a gente trabalha a nossa proposta de valor. Então as duas coisas têm que andar junto. Dá para entregar mais barato? Entregar. Tem gente entregando. Não é a nossa proposta, não é o nosso foco. Mas se tu for para uma estrutura de atendimento ultra rápido, numa estrutura popular, onde tu não prioriza a qualidade, mas tu prioriza o giro, dá para fazer mais barato. Né? Só que isso não é uma linha que a gente acredita. Por quê? Porque por um outro meio a gente entrega qualidade, uma experiência particular, uma experiência dos melhores parceiros, por um preço acessível, por um preço popular, mas com uma experiência particular. Por que isso faz sentido, Ramiro? Como é que a gente entrega uma experiência particular por um preço popular? Simples. O mercado de saúde hoje ele tem muito buraco, ele tem muita lacuna de ineficiência. Vou dar um exemplo. Lá no consultório particular, o melhor consultório da cidade, onde o parceiro investiu $500 mil para criar a estrutura dele. Nesse consultório, ele atende particular a R$400, só que ele também atende a Unimed a 80, o IP a 40. O que o Fácil Consulta faz? A gente se posiciona aqui no meio de campo. A gente não vai entregar uma consulta de R$400 para o nosso paciente, porque a gente não está conversando com a questão de acessibilidade, que é um dos nossos pilares, mas ao mesmo tempo, numa consulta de R$200, o parceiro, pelo Fácil Consulta, está ganhando muito mais do que por um plano de saúde, independente dos nomes e dos planos. Então, essa é a nossa postura, é dessa maneira como a gente se posiciona para conseguir entregar uma experiência particular com um preço popular ou acessível, porque muitas vezes o preço também não é popular, o mais barato de todos. Tem várias outras empresas que entregam preços melhores até que os nossos, se for olhar só para o preço. Mas a nossa proposta é essa.
qualidade com acessibilidade, muitas vezes chegando a preços populares. Aqui é uma questão que eu bati bastante, né, de que a gente não está olhando apenas para a questão do preço, né, a gente está olhando justamente para esse casamento. Então, eu não vou nem aprofundar muito esse tópico, né, porque esse tópico ele já foi batido, tem que ter as duas coisas. A pessoa pensa no nosso mercado, a gente está falando de quase metade da população, que é o nosso público-alvo, que são pessoas com duas características, que não têm plano de saúde, mas que têm uma renda mínima para poder pagar por um serviço privado acessível. O que essa pessoa quer consumir? Se essa pessoa quiser consumir só preço, vai no SUS, que é um sistema muito bom, está sobrecarregado, tem dificuldade para atender uma série de serviços ali dentro, com muita demora, tudo bem. Mas, em linhas gerais, é um serviço muito bom, é um serviço de referência global. Então, se a pessoa quiser só preço, ela pode ir no SUS, ou ela pode ir no serviço popular mais barato de todos. Agora, na média, o nosso público-alvo, ele quer consumir experiência, ele quer consumir qualidade e ele quer ter acessibilidade. E aí é que a gente conecta esses pontos. Primeiro, experiência. Depois, qualidade. E aí sim, por último, a gente casa isso tudo com acessibilidade. Tá? Porque é isso que as pessoas querem consumir. Não adianta só entregar preço. Porque é claro que se for, eu quero ter um pouco mais de qualidade pelo dobro do preço. Não vai. Agora, eu quero ter uma qualidade bem melhor, pagando 10 ou 20% a mais, definitivamente as pessoas estão dispostas a isso. E essa é a maneira como a gente se posiciona e se diferencia. Inovação, tecnologia, experiência e qualidade de parceiros, qualidade na ponta, qualidade de atendimento. Então, são os principais pilares assim, da nossa solução. Até por isso, por exemplo, que quando a gente vem falar de concorrentes, muitas vezes os pacientes eles vêm nos trazer, né? Questões de concorrente, não para barganhar preço, mas eles trazem reclamações. Tem um cartão, por exemplo, eu não vou comentar nomes aqui que não cabe, mas que é muito popular, difundido pelo Brasil. No meu ponto de vista, acho que é o mais barato de todos, tanto a nível da assinatura do cartão, como os serviços depois lá dentro. Quais são, sem exagero, 90% dos feedbacks que a gente recebe? A pessoa compra porque é barato e a pessoa não fideliza. Ela quer sair e quer contratar o nosso. Por quê? O que adianta ser barato? E aí eu não vou nem entrar no mérito de experiência. O que adianta ser barato e não ter o serviço disponível? E é isso que as pessoas batem muitas vezes. Eu preciso de uma consulta com um cardiologista. Tá, tem para daqui a 20 dias. Eu preciso de uma consulta com um psiquiatra. Tem que esperar 3 meses. Então, quer dizer, a experiência ela tem que ser completa. Se uma das coisas não funcionar, não tem preço barato que sustente. Né? Isso aí é uma coisa que a gente recebe diariamente feedbacks e que nos faz cada vez mais seguir focados na nossa tese de experiência e inovação, investir alto em produto, em tecnologia, para que isso seja um meio de entregar experiência lá na ponta para os nossos clientes e desenvolvendo uma rede completa e de primeira qualidade de parceiros, né? Porque o Faz Consulta ele é um intermediador. Quem presta o serviço final lá na ponta é o parceiro. É a secretária do consultório que está atendendo o paciente quando ele chega, tendo agendado pela plataforma, é o médico que vai atender ele no consultório, é o psicólogo, o nutricionista, o dentista parceiro, e depois também todo o serviço de exames, né, dos laboratórios e clínicas parceiras. Então, quer dizer, se a gente entregar, mas estiver conectado com parceiros que não têm sintonia com entregar essa boa experiência, com o Fácil Consulta a pessoa tem uma boa experiência. Mas depois lá com o parceiro, com o prestador do serviço, não adianta. Por quê? No momento em que o nosso paciente ele usa a plataforma e vai num consultório, ele não está desconectando as imagens. A marca Fácil Consulta e a marca consultório Dr. X. É a mesma coisa. É uma coisa só que ele quer. Resolver o problema dele para uma consulta. Então está tudo ali dentro. Se a gente entrega uma boa experiência, o produto funcionou, tem disponibilidade, tem acessibilidade, e lá no consultório o paciente teve uma experiência horrível, ele vai trazer essa percepção horrível para o Fácil Consulta. Não tem distinção. Então, por isso que a gente precisa tanto cuidar das nossas questões internas, né, de operação, de plataforma, de produto, de tecnologia, como também dos parceiros que a gente traz, né, para se conectarem à nossa marca. Essa combinação é que é a solução no final da história, né? Não é uma coisa isolada e nem a outra. E por último, pessoal, e aí eu faço questão de deixar isso aqui por último mesmo,
É o que eu comentei da acessibilidade. Então, aqui vamos traduzir acessibilidade. Preço, barato, caber no bolso. É a última coisa. Por quê? Não é a mais importante, mas sem ela não tem venda, não tem negócio, né? Por quê? Porque a gente tem que entender que a realidade do nosso cliente é um cliente de classe média, média baixa, às vezes média alta, né? Com poder de compra médio. Se tu quiser entregar uma solução com um custo altíssimo, por melhor que seja a experiência, não cabe no bolso. Então, por último, a gente traz essa questão, né? E aí, com esse slogan, ó, acessibilidade, da consulta à cirurgia. Então, aqui a gente trabalha com a parte de caber no bolso, de preço, né? Como um meio para viabilizar a entrega do serviço, tanto na consulta. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui hipotético, tá? Não levem ao pé da letra. Mas vamos pegar um profissional parceiro, o doutor Eduardo. A consulta do doutor Eduardo é R$300 na plataforma. Se é 300 na plataforma, provavelmente no consultório é mais caro que isso. Quanto? Depende do profissional. R$100, R$150 mais caro. Vai depender. Na plataforma de cara, a gente já traz um grande desconto. Legal. Para quem tem o benefício, vai ter mais um grande desconto através do reembolso. Então, para quem tem o benefício, a consulta vai ficar 220. Então, vamos fazer uma conta. Putz, do particular para o benefício, eu já economizei pelo menos uns R$180. Quanto custa a assinatura do benefício? Família de 4 pessoas, 40 e poucos reais. Já estamos falando em 4 meses da assinatura só numa consulta. Vamos supor que o médico, independente do profissional e da especialidade, vai pedir uma bateria de exames e que eu vá gastar no particular R$500. Como eu tenho benefício, com o desconto eu vou ter uma economia de 40%, 30%, R$200. Só isso, a gente já está falando que paga mais 5 meses do benefício. Pronto. Entre uma consulta e o exame, a gente já tem quase um ano, 9 meses do benefício pago. Só nisso. Eu não estou considerando que eu mesmo, dentro desse ano, vou precisar fazer uma outra consulta, um outro exame. Eventualmente, eu posso ter que fazer um exame mais caro. Por exemplo, tenho que fazer uma tomografia, uma ressonância. São exames mais caros, onde o valor do desconto é ainda mais significativo. Não estou considerando que nenhum dos meus 3 dependentes vai usar nunca o benefício. Então, quer dizer, se eu tiver que fazer uma outra consulta, exame, ou não, tem que fazer uma limpeza, faz tempo que eu não vou ao dentista, tá na hora de ir. Só lá, tu já vai ter mais umas 2 ou 3 mensalidades pagas. Se o meu filho, se a minha esposa usarem o benefício mais uma vez, pronto, ficou tudo de graça. Então, essa é a ideia, né? O benefício, a assinatura, ele precisa ser acessível para caber no orçamento mensal da família. Vocês imaginam se a gente cobrasse, um plano de saúde hoje para uma família de 4 pessoas vai custar quanto? Talvez R$1.500 por mês. Então tá, vamos cobrar quanto? Vamos cobrar 5 vezes menos, né? Então, 80% a menos. Quanto que vai custar isso? Putz, vai custar uns R$300 por mês. Só que se a gente olhar para uma família que tem um orçamento de R$3.000 por mês, R$300 por mês é 10% do orçamento. É saúde? É prioridade? É. Só que, por exemplo, botar comida na mesa é mais prioridade. Então, fica pesado para o orçamento. Então, o benefício, o mensal, ele tem que caber no bolso, ele tem que ser acessível, ele tem que caber no orçamento sem gerar impacto no poder de compra daquela família. Agora, se a gente está falando de uma família de R$3.000 de renda por mês e a gente tem um benefício que custa menos de R$50, peraí, a gente já está falando de 1,5%. Né? Isso aí são 30 vezes mais barato do que um plano de saúde para essa mesma família. Né? Eu estou aproximando aqui o custo de um plano de saúde de R$1.500 para uma família de 4 pessoas, o benefício R$50. 30 vezes mais barato. Olha o impacto no orçamento. Acessibilidade. Aquela conta todo mês não vai interferir no resto da vida daquela família e vai dar acesso a uma maneira de cuidar da saúde para tudo que a família precisar. Então, poxa, nisso a gente está falando em acessibilidade na assinatura. Depois, as questões que eu comentei. Temos a consulta, temos o exame, o dentista, tudo isso integrado, né, dentro do serviço que vai custar, nesse exemplo que eu dei, aproximadamente 1% da renda da família. Putz, legal, tem coerência, né? Daria para cobrar, a outra hipótese, R$300 por mês? Daria. Só que nisso, se o nosso mercado potencial hoje é 40% da população,
nosso mercado potencial passaria a ser talvez 5% da população, né? E como o nosso propósito é transformar a experiência das pessoas no acesso à saúde, quanto mais pessoas a gente conseguir chegar com a nossa solução, maior vai ser o impacto de transformação que a gente vai promover. Então não adianta a gente super nichar o nosso serviço a uma fatia pequenininha da população. A gente quer atacar a massa, a gente quer ter milhões de pessoas com o nosso benefício, né? Para que o nosso propósito faça sentido, para que a gente possa gerar um impacto relevante em escala nacional. Então, pessoal, deixando o resumo aqui, né? Aqui eu trouxe 5 pontos, sem agora aprofundar eles, 5 pontos que são os principais diferenciais hoje da nossa solução. Por que eu acho tão importante a gente dominar isso? Porque quando a gente está numa conversa de venda, muitas vezes surgem objeções ou surgem espaços para que a gente traga algum diferencial da solução e aquilo ali faz a venda converter, faz a venda acontecer ou faz acelerar a venda. Putz, o cliente estava meio enrolado, estava empurrando com a barriga e tal questão foi relevante para ele. Então, eu não defendo a tese do nosso discurso de venda ele mencionar concorrentes, né? Por quê? Porque a gente não tem que se comparar com os outros, a gente tem que se posicionar de uma maneira a ser protagonista. Mas eu acho que é muito importante não a gente falar dos concorrentes nem se comparar, mas a gente está bem posicionado e bem preparado para apresentar a nossa solução da maneira mais completa possível, com tudo que ela tem a entregar, porque isso sim vai fazer com que a gente tenha melhores argumentos de venda e aí consiga, consequentemente, aplicando o processo de venda, ter melhores resultados, vender mais, ganhar mais, ter mais previsibilidade e assim por diante, né? Então, pessoal, sem estender demais aqui nesse monólogo, esse era o conteúdo que eu tinha organizado para a nossa reunião de hoje, focado em falar desse primeiro pilar, né, que o consultor precisa para conseguir ter vendas, dominar a nossa solução, dominar os nossos diferenciais competitivos. E agora fico à disposição